seus ouvidos aguçados para ouvir aquilo que Deus vai ministrar sobre a minha vida e a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer a leitura oficial desta noite lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo de número 46. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 ao 53. A irmã Soraya começou esse culto na palavra inicial, falando sobre confiança em Deus. Amém, amados? Então, João 4, capítulo 4, versículo de número 46. Você que encontrou, esteja pronto para a leitura oficial da palavra. Minha versão diz: enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado a água em vinho, ou seja, o seu primeiro milagre. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial. Perto de Caná, numa cidade chamada Cafarnaum, havia um oficial cujo seu filho estava terrivelmente doente, à beira da morte, muito doente. 47. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Versículo 48. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilha. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que o meu filho morra. Versículo 50. Jesus disse: volte, seu filho viverá. Volte, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o seu filho estava vivo e passava bem. Você pode dar uma glória para você estiver aí? Aleluia. 52. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Ainda de pé, feche seus olhos, curve sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e diante da presença do teu Santo Espírito nos encontramos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de ser um transmissor da tua palavra. Senhor, que as palavras da minha boca sejam comparadas ao rio que flui por um canal, meu Deus, um rio de águas vivas, inunde e encharque todo o coração, toda a mente daquele que me escuta nessa noite. Vai lavando, Senhor, e vai tirando também toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, toda a depressão, opressão. Em nome de Jesus, toda enfermidade, eu dou uma ordem agora, onde tu estiver alojado, saia pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, a mesma ordem que Cristo deu para aquele pai: vai que teu filho vive. Assim também eu ordeno toda enfermidade no meio do povo de Deus, saia em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Se você crê onde estiver, recebe, diga amém. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Muito forte a presença do Espírito Santo nesse lugar. O título dessa mensagem é: uma fé consistente produzirá o milagre que eu necessito. Aleluia. Uma fé consistente produzirá o milagre que eu necessito. Vamos analisar a fé desse pai. Ouvindo que lá em Caná da Galileia estava um homem que poderia ser a solução para o problema do seu filho. Quem sabe aquele pai já havia rodado tantos consultórios médicos. Quem sabe aquele pai havia gastado algum dinheiro procurando a cura, procurando a solução, procurando o antídoto, procurando o remédio para a cura
Lá em Caná tem um homem que opera sinais, milagres e prodígios. Alguém disse de Jesus para aquele homem. Então aquele homem toma a decisão, e aqui diz que ele parte de Cafarnaum para Caná, a uma distância de 32 quilômetros, se a pé ou cavalo, não se sabe, mas ele foi em busca do seu milagre. Ele foi conhecer aquele que poderia resolver o seu problema. Ele foi conhecer aquele que, se apenas liberasse uma palavra, o seu filho seria curado. Então eu posso contemplar a atitude desse homem, indo em busca do seu milagre, não se detendo pelo caminho, não se deixando levar pela distância, não se deixando levar pela incredulidade, não se deixando levar pelos pensamentos vitimistas. Ah, por que aconteceu comigo? Por que isso aconteceu na minha casa? Por que isso aconteceu no meu filho? Não! Aquele homem tinha um objetivo em busca do milagre para o seu filho. Sabe, querido, o que Deus nos ensina com a atitude desse homem é que todas as vezes que a sua fé é provada, as dificuldades insistem em se levantar contra a tua vida. Todas as vezes, a partir do momento que esse homem determinou a ir em busca do seu milagre, é bem provável que alguém diz: olha, mas são 32 quilômetros, é muito distante. É bem provável que sua mente foi povoada de pensamentos contrários. Mas se eu vou a Caná e não encontrar esse homem, mas se eu vou a Caná e ele não me der atenção, é bem provável que sua mente foi permeada pelos pensamentos negativos. E se durante a jornada meu filho morrer, eu não tenho celular, naquela época não existia, eu não tenho e-mail, eu não tenho Instagram, não tenho WhatsApp para me falarem. Mas não, nada deteve a fé daquele homem em busca do milagre para o seu filho. E Deus manda dizer para alguém que está nessa live: ei, querido, não cesse de buscar aquele que tem a solução para o seu problema. Eu quero falar com você nessa noite 4 passos para o desenvolvimento da fé daquele oficial. 4 pilares para o desenvolvimento da fé daquele homem. O primeiro passo para o desenvolvimento da fé daquele oficial surgiu diante de uma necessidade. O primeiro passo para o desenvolvimento da fé daquele homem surgiu diante de uma necessidade. Vamos ler João 4,46. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, aonde tinha transformado a água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo seu filho estava doente. As necessidades, queridos, em alguns casos, despertam em nós um sentimento de impotência. Sabe, a necessidade desperta em nós, em alguns casos, um sentimento de incapacidade. E mediante essa incapacidade, nós vamos buscar força no Senhor, porque sabemos que só Ele pode resolver a nossa situação. Diante da necessidade, nós reconhecemos que precisamos de uma força maior, de uma força superior. A necessidade desse pai era a enfermidade do seu filho. E o que ele fez? Ele ficou só orando, ele ficou só jejuando, ele ficou esperando que seu filho fosse curado? Não, querido. Ele se levantou e foi em busca do seu milagre. A fé daquele homem foi despertada através de uma necessidade.
Sabe o que eu entendo, amado? Que Deus permite certas situações em nossas vidas, não para nos menosprezar, não para nos ver prostrados, caídos, mas sim para despertar em nós a fé, confiança e esperança em um Deus que pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que já opera em cada um de nós. Você entende isso, amado? Deus está dizendo claramente: ei, eu proporciono situações para fortalecer a fé do meu povo. Amém, queridos? Olha o que 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Eu estava vendo uma reportagem sobre os gafanhotos, a nuvem de gafanhoto que está na Argentina, e alguém dizia assim: rapaz, realmente Deus é brasileiro. Realmente Deus é brasileiro. Porque se essa nuvem de gafanhoto chega no Brasil, ia causar um estrago, e nós não precisamos mais disso. Amém? Mais disso. Continue orando, continue orando, não cesse de orar. Olha o que Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: aquele homem foi em busca do seu milagre. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para as vossas almas. Amém, amado? Uma necessidade despertou a fé daquele homem para que ele fosse em busca do seu milagre. Segundo passo para desenvolver uma fé consistente naquele oficial, tá certo? Foi que ele ouviu falar de Jesus e teve fé suficiente para ir lhe pedir ajuda. Aquele homem, ele ouviu falar de Jesus. João 4,47 diz assim: quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava à beira da morte. Sabe o que me chamou a atenção? Que aquele homem lá em Cafarnaum ouviu falar de Jesus. Amém? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé veio por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Observe que a vida daquele homem, do seu filho, da sua casa, foi transformada porque alguém se dispôs a falar para ele de Jesus. Olha a importância que nós temos como cristão, a responsabilidade de falar de Cristo para alguém. Sabe, amado, eu tenho enfatizado aqui constantemente que esse é um tempo propício, esse é um tempo oportuno para você falar de Jesus para alguém, querido. A vida daquele homem não teria mudado se alguém não falasse de Jesus para ele. E eu te pergunto nessa noite: a quantas pessoas você tem propagado o Evangelho? A quantas pessoas você tem ministrado a palavra de Cristo? Quantas pessoas estão esperando uma transformação através da sua boca, através dos seus lábios? Quantas pessoas necessitam ouvir desse Jesus? Amado, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele continua operando sinais, milagres e prodígios. Sabe o que ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, se eu não me engano? Diz que os sinais que ele fez, nós também faríamos, e faríamos ainda maiores, para a honra e glória do nome dele. Meu Deus, isso é poderoso. Você tem falado de Jesus para alguém?
nesse período de pandemia, quantas pessoas você tem levado para a igreja? Ah, pastor, a igreja está fechada, mas quantas pessoas você tem falado e levado eles a uma introspecção? Quantas pessoas têm ouvido de Jesus através dos seus lábios? Amém? Você pode mudar uma vida falando simplesmente de Jesus. Amém. Um exemplo forte e poderoso disso está lá em Atos capítulo 2, versículo 22, aonde um ex-pescador, aonde um homem ignorante e iletrado, aonde um homem que se dispôs a seguir a Cristo por 3 anos e meio, testemunhou os acontecimentos, agora ministrava àquela multidão o que havia acontecido. Diante da pregação de Pedro, diante da ministração, diante do testemunho de Jesus, aproximadamente 3.000 almas aceitaram ao cristianismo. Sabe o que são 3.000 almas? E quando ele fala almas, ele fala de homens, sem contar mulheres e crianças, aceitando a Cristo através do seu testemunho de vida. Amém, querido? Você entende isso? Olha o resultado, Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, diante de um testemunho, diante de um homem que se levanta perante a multidão e diz: ei, esses homens, esses discípulos, esses apóstolos não estão embriagados. E relatório dos últimos feitos aqui em Jerusalém nesses últimos dias, que Jesus Cristo, enviado de Deus, foi entregue, crucificado, morto, mas ressurreto ao terceiro dia. E aqueles homens ouviram maravilhado o testemunho que Pedro dera de Jesus, e quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Você entende que você pode mudar o curso da vida de alguém falando simplesmente sobre Jesus? Rapaz, mas eu não tenho teologia, eu não sei falar muito bem. Ei, tudo que você precisa, você já tem, que é o Espírito de Cristo habitando dentro de nós. Aleluia! Sabe, Jesus falou assim: olha, quando tiverem perante o sinédrio nos tribunais, não se preocupe com a sua justificativa, não se preocupe em sua defesa, porque o meu Espírito falará através de vós. Tudo que você precisa, querido, é abrir a sua boca e deixar o Espírito Santo de Deus te usar nesses dias. Se você crê, diga amém. Seja a boca de Deus para levar a salvação de Cristo para alguém nesse tempo de pandemia. Seja a boca de Deus para fortalecer alguém que está enfraquecido na fé. Seja a boca de Deus para despertar em alguém esta fé que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seja a boca de Deus para mudar a história de alguém nesse tempo em que estamos vivendo. Seja um propagador das boas novas de Cristo. Você não precisa se achar capacitado ou não. Tudo que você precisa já está em você e sobre você, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Então a vida daquele homem foi transformada porque ele ouviu falar de Jesus. Você é embaixador de Cristo nessa terra. Você é o porta-voz do Senhor. Você é boca de Deus para essa geração. Pedro disse: nós somos uma nação eleita, um povo exclusivo, propriedade peculiar do Senhor, nação santa. Amém, queridos? Você não é qualquer um, você é o Filho de Deus. Diga amém se você crê. Amém, amados? Louvado seja Deus.
terceiro passo para a firmeza, terceiro passo para o fortalecimento da fé daquele homem, surgiu quando ele acreditou na palavra de Jesus que seu filho estava curado, e ele agiu correspondentemente. Presta atenção, presta atenção. João capítulo 4, versículo 50 diz assim: Jesus falou: volte para a sua casa, o seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para a sua casa. O homem creu, ele não duvidou, ele não pediu mais uma vez para Jesus ir com ele. Ele falou no versículo 49: Senhor, eu imploro, venha à minha casa, por favor, porque o meu filho está à beira da morte. E Jesus disse: vá, o teu filho viverá. E ele creu naquela palavra e foi embora. Meu Deus, que fé consistente, que fé madura. Andar 32 quilômetros de volta para a sua casa, de posse de uma palavra. Sabe, queridos, eu entendo que muitas vezes nós fraquejamos na nossa caminhada porque nós não damos crédito à palavra que sai da boca do profeta. Eu entendo que muitas vezes nós naufragamos em nossos projetos porque não damos crédito à palavra quando Deus usa os seus ministros para falar ao seu coração. Aprenda com esse homem, tenha uma fé consistente, sabe? Não seja um crente carnal, um crente levado por qualquer vento, por qualquer palavra. Você tem um líder, você tem um discipulador, você tem um pastor, dê crédito às palavras dele. Aquele homem chega para Jesus e diz: Senhor, Senhor, vem até minha casa. E Cristo disse: vai, o teu filho viverá. Sabe, querido, aquele homem, ele se humilhou perante Jesus. Ele era um oficial da lei e ele chamou Cristo de Senhor. Sabe, nós precisamos aprender a nos humilhar perante a presença do Senhor. Reconhecemos que somos frágeis, reconhecemos que temos uma tendência ao pecado, reconhecendo que a força que nos fortalece vem de Ti, ó Deus. E aquele homem, ele volta para a sua casa. Eu fico imaginando, irmãos, quais eram os pensamentos que permeavam na mente daquele homem voltando para casa. Eu fico imaginando, presta atenção, olha para aqui. Quais eram os pensamentos que permeavam a sua mente depois daquela palavra: vai, teu filho viverá. Eu fico imaginando aquele homem voltando para casa, voltando para a sua casa pensando: meu filho viverá. Jesus disse que ele viverá, ele não morrerá. Eu não me posso dessa palavra, a minha fé está alicerçada nessa palavra. Escuta, querido, a nossa mente é muito falha, a nossa alma constantemente ela se levanta com pensamentos contrários. Essa semana eu fui em Recife pegar o remédio para o meu irmão, e eu fui, peguei o remédio, levamos pouco tempo, dormi no caminho, e as pessoas me falaram: olha, cuidado lá, tem muita gente infectada com coronavírus, viu? E eu levei a máscara, usei o álcool gel, tive todos os cuidados necessários. Cheguei no hotel, nos higienizamos, compramos máscara, álcool gel, dormimos, fomos para o hospital, pegamos o remédio, viemos embora. E quando eu cheguei em casa, minha garganta começou a arder. Falei assim: meu Deus, peguei o coronavírus. Eu falei: meu Deus, estou com coronavírus. E comecei a pensar. Aí daqui a pouco, sabe o que está acontecendo? Eu já estava ofegante. Falei: meu Deus, agora minha respiração está diminuindo. Meu pai, eu peguei o coronavírus. Aí já comecei a pensar no hospital, já comecei a pensar na UTI, já comecei a pensar no respirador, já comecei a pensar em tantas coisas. Ei, aí eu cansei.
falei, mas que é isso? Eu parei assim e falei, mas está repreendido toda a enfermidade do meu corpo físico, em nome de Jesus. Eu fui deitar e dormir, e no outro dia acordei assim. Sabe, queridos, é para que você entenda que a sua mente é frágil. A sua mente é um campo fértil para o inimigo trabalhar quando você não está enraizado na palavra, quando você não tem uma fé consistente, uma fé madura. E eu parei um tempo e falei, mas que é isso? O que é isso? Está repreendido. Satanás do inferno, vai para lá, longe de mim. E tudo passou, e tudo se acalmou. Sabe, ter uma fé consistente é isso, querido. É você saber quem você é em Deus. Porque a palavra diz em Isaías 53 que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toma posse, toma posse. Amém ou não? Aquele homem, ele ouviu a palavra de Cristo e deu crédito. Ele voltou para a sua casa de posse da palavra. Quantas as vezes Deus tem ministrado através de homens e mulheres de Deus aqui na igreja, mesmo através de live? Quantas pessoas não têm sido curadas? Quantas pessoas não têm sido edificadas? Quantas pessoas não têm sido fortalecidas? Quantas pessoas não têm sido restauradas por a palavra de Deus que é ministrada nesse lugar? Ei, escute. Marcos capítulo 11, versículo 23. A Bíblia diz que tudo o que pedires ao Pai, crendo em oração e não duvidando no seu coração, Ele realizará. Aquele homem ouviu aquela palavra, e aquela palavra deu uma injeção de ânimo dele, e ele voltou para casa convicto da sua vitória. Escute, querido, que Deus está ministrando sobre a tua vida nessa noite. Isso pode fazer um diferencial enorme. Tenha uma fé consistente, tenha uma fé madura, seja fortalecido. Não deixe que nada distraia você de vir do foco. Amém, queridos? Quarto e último passo para o fortalecimento da fé daquele homem. A Bíblia diz que ele e a sua casa acreditaram em Jesus. A salvação chegou àquela casa. Lá no versículo 51 de João capítulo 4, a Bíblia diz que aquele homem voltando para casa estava no caminho, e alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o seu filho estava vivo e passava bem. Escute, perceba que a ansiedade não permeava no coração desse homem, porque não encontrou os servos e disse: ei, meu filho, não. Sabe, uma fé madura produz em nós a paciência, a perseverança, a confiança. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Creia nisso, irmãos. Não seja um crente oscilante, não tenha uma fé vacilante. A Bíblia diz que ele encontrou os seus servos, e os servos falaram: olha, o seu filho está bem vivo. E ele perguntou: que horas que o menino começou a melhorar? E responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: o seu filho viverá. E eu quero ser boca de Deus para você nessa noite. Olhe para mim. Os seus sonhos viverá, o seu projeto viverá, a sua família viverá, o seu casamento viverá, o seu comércio viverá, a sua fé será restabelecida. Você não perecerá no meio do caminho, porque Deus te chamou para viver uma vida plena e abundante na presença dEle. Viverá. Os seus sonhos não
é um presente que se desenvolve à medida que nós a usamos. A fé é um presente que se desenvolve na medida que nós a usamos. Eu quero que você se coloque de pé onde você estiver. Eu quero convidar o louvor da Getsemane a tomar as posições, e eu vou começar a orar. Eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pela sua família, pela sua casa. Amém, querido? Já deu os avisos. Se a live no Instagram encerrar, tá bom? Fica tranquilo, você está na bênção. Eu quero orar pela sua vida. Os que me acompanham pelo Facebook, deve demorar um pouquinho mais a encerrar. Feche os seus olhos onde você está. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, diante da presença do teu Santo Espírito, nos encontramos e pedimos ao Senhor por uma visitação, Pai, na casa de cada irmão que está nos assistindo. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, cada família, visita cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança que me escuta nessa noite. Meu Deus, visita aquele que estava oscilante na sua fé, visita aquele que estava enfraquecendo na sua fé, visita, meu Deus, todo aquele que estava pensando em retroceder, visita, Pai, e o Senhor manda dizer para alguém: ei, os teus sonhos não morrerão, a tua família não morrerá, o teu casamento não perecerá, mas viverá, viverá, viverá. Receba essa palavra. A sua saúde física será restaurada, as suas finanças serão restituídas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Santo, soberano, grandioso e poderoso é o nosso Deus para mudar a situação mediante a nossa fé naquele que pode todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, visita meus irmãos onde eles estiverem, Pai. Se há alguma enfermidade, se há algum demônio familiar operando, causando dissensão, causando discórdias, meu Deus, no casamento, na relação entre pai e filho, filho e pai, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá ordem aos teus anjos, anjos com espadas de fogo, Senhor, para visitar cada lá, meu Deus. Vai operando, vai limpando, vai restaurando, vai curando, vai tratando, vai fechando as feridas, vai cicatrizando, vai tirando toda dor, todo medo, toda ansiedade, meu Deus, toda opressão, depressão. Eu te repreendo pelo poder, no nome de Jesus, pela fé no Senhor que pode todas as coisas. Eu declaro liberdade do Espírito Santo de Deus para cada um que me escuta nessa noite. Eu declaro uma fé restabelecida, eu declaro uma fé, Senhor, alicerçada no Senhor. Eu declaro, Pai, um aumento da esperança, da paciência, Senhor, da perseverança. Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor nos fez uma promessa. João capítulo 14 diz que não se atemorize o seu coração, porque eu vou para o Pai nos preparar morada, porque ali onde eu estiver levarei vós para estar juntamente comigo. Aquele que crê em meus mandamentos, oh aleluia, eu me revelarei a Ele, e o Pai se revelará a Ele também, Senhor. Meu Deus, fortalece-nos na fé, aumenta a nossa fé, Senhor, nos dá uma fé consistente. Eu convido você a louvar esse hino, eu convido você a adorar, não simplesmente louve, mas adore. Diga que se Ele fizer, Ele é Deus, e que se Ele não fizer, Ele permanece sendo Deus, e que a sua vida é dele, e tudo pertence a Ele. Então comece a adorar, querido. Não está firmado Adore. nas coisas que podes fazer. Você pode adorar. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
Que o grande amor do nosso bom e eterno Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unidade, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus repouse e esteja sempre conosco. Quem recebe, que diga amém. Domingo à noite, 19 horas, eu espero você para o culto de ceia do Senhor. Cada um na sua casa, prepara a sua ceia para cear conosco, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor.